Vamos lá, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Esse é o último capítulo do Sermão da Montanha. Nós falamos aqui, que o Sermão da Montanha está dentro aí do Evangelho de Mateus. Engloba aí os capítulos 5, 6 e 7. Então nós estamos aí como se fosse uma série dentro da série, um sermão sobre um sermão dentro de um sermão. E hoje nós chegamos ao capítulo de número 7 e vamos concluir para a glória de Deus. Mateus capítulo de número 7. Todos acharam? A partir do versículo de número 1, vamos ler. O texto diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar? Sem essa tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo mais uma vez a tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Acrescidos da tua doce presença, elevados, Senhor meu Deus, a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Pai amado, fala com cada um, fala com a igreja, Senhor, nos conduz coletivamente também. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti.
todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos, Senhor meu Deus, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Te pedimos, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, talvez uma das frases mais ditas pelos crentes seja exatamente essa que está aqui no versículo de número 1, no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus. Não julgueis. Mas talvez também seja essa uma das expressões mais mal interpretadas por esses mesmos crentes que muitas vezes se utilizam dessa ideia para fins que não são propriamente os fins para os quais o texto nos apresenta essa ideia. Alguns acabam utilizando dessa ideia para se defender, outros acabam utilizando essa ideia para acobertar pecados seus ou de outras pessoas também, e ficam apenas ali, não julguem, né? Não julgueis, muitos dizem, sem tratar todo o contexto, né, que envolve essa fala do Senhor Jesus. Mas a verdade é que o tempo inteiro nós estamos julgando de alguma forma. O tempo inteiro nós estamos julgando intenções, pensamentos, atitudes. Nós julgamos, meus irmãos, porque nós precisamos tomar decisões. E porque precisamos decidir, certamente, da melhor maneira. Algumas vezes temos um pouco mais de tempo, outras vezes não temos tanto tempo assim, né? Digamos que você está voltando do trabalho, desceu ali na parada do Guarais, 11 horas da noite, aí você está vindo, né? Caminhando para cá, entrando no bairro, e aí, de repente, lá vem um cidadão, só que, em vez de andar normal, né? Tranquilamente. Não, de repente ele vem assim, ó. De repente ele vem todo assim, olha para baixo, olha para o lado, olha para trás. Aí nessa hora aí, meus irmãos, aí é difícil dizer assim, não julgueis, né? Nessa hora é difícil dizer assim, não vou julgar, que não é de Deus julgar, né? A gente julga e a gente corre, né? A gente julga porque a gente precisa, meus irmãos, tomar decisões. Então essa é a nossa vida. Mas Jesus deixou bem claro aqui, de alguma forma, dizendo que não devemos julgar. Agora, em que perspectiva Jesus está falando sobre isso? É isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Após tratar ali no capítulo 6 acerca das preocupações da vida dos seus discípulos, vocês estão me escutando bem? Então, após tratar então dessas preocupações da vida dos seus discípulos, Jesus agora vai introduzir um novo tema no seu sermão, que é a questão dos julgamentos. E vai passar a falar aqui sobre por que nós precisamos julgar ou quando precisamos julgar. Ele vai tratar justamente desses julgamentos imprudentes, temerários que nós temos, que não são adequados, mas ele quer, mais uma vez aqui, como em todo o Sermão da Montanha, corrigir o ensino errado, corrigir o pensamento errado. Os escribas e fariseus, eles julgavam falsamente a si mesmos, porque eles se achavam superiores aos outros, julgavam falsamente as outras pessoas, porque julgavam dentro de uma régua equivocada, errada. Muitas vezes nós vimos, né, longe daquilo que a palavra de Deus expressava, e julgavam também, né, vinham julgando já que o próprio Senhor Jesus. Então, Jesus quer corrigir esse ensino errado, alinhar o pensamento dos seus discípulos, e nós, como discípulos de Jesus, precisamos também corrigir o nosso pensamento acerca dos julgamentos. Então, todo o capítulo 7 aqui, ele vai nos falar acerca dos julgamentos que nós precisamos fazer, ou de como nós precisamos fazer os nossos julgamentos. Aí, nos versículos de 1 a 5, Jesus vai começar justamente falando desse julgamento imprudente, desse julgamento temerário, errado que nós fazemos. De alguma forma, Jesus começa aqui trazendo uma espécie de uma lei geral: não julgue. Então essa é a lei geral: não julgar.
Claramente, como eu disse, Jesus não está falando aqui que isso não será necessário em vários momentos. Agora, por que a lei geral é não julgar? É porque geralmente nós não temos, primeiro, conhecimento suficiente para julgar as coisas de uma forma imparcial. Nós não conhecemos, muitas vezes, toda a história. Nós não conhecemos, muitas vezes, toda a vida da pessoa. Nós não conhecemos, muitas vezes, aquilo que está no coração das pessoas, a intimidade delas com Deus. Muitas vezes nós estamos ali sem elementos suficientes para julgar as coisas de uma maneira imparcial e de uma maneira adequada. Então, não julgar nos leva aqui a colocar freios, meus irmãos, nos nossos julgamentos, para não sermos tão explosivos, tão rápidos nas nossas decisões. Assim como eu falei aqui para vocês, se a gente olhar uma pessoa na rua, a gente vai ali e vai dizer assim, olha, vou pensar agora se eu sigo ou não, se eu viro a rua, se eu seguro a minha bolsa. Me lembro que uma vez, quando eu era adolescente, uma senhora segurou a bolsa perto de mim, assim, eu ia na avenida do Monte Castelo, na avenida do Monte Castelo, acho que eu desci no ônibus, eu estava vindo da Liberdade, né, também, saí de um lugar que tem fama, né, aí estava saindo da Liberdade, indo do Monte Castelo para minha casa, e aí a mulher ia na avenida sozinha, e aí eu vim atrás, né, nessa época eu não tinha cara de pastor, assim como não tenho hoje ainda, mas eu sei que eu ia andando rápido, né, eu sempre andei rápido, e andando rápido, eu só vi a mulher segurando a bolsa, falei, vou andar mais rápido, passei perto dela, né, o coração deve ter dado aquela apertada, mas não ia fazer nada, né, então passei, mas ela não me conhecia, não conhecia a minha vida, não sabia porque eu estava andando rápido, então ela julgou segundo um padrão que ela tinha, de que ali de repente tinha muito assalto, né? Então nós não temos, em geral, elementos suficientes para julgar as coisas. Muitas vezes também nós estamos dispostos a logo levar a uma condenação com os nossos julgamentos. E não temos também esse poder, meus irmãos, de condenar de uma maneira definitiva em geral. Então, quando, né, considerando o devido processo legal, justiça brasileira, ela deveria julgar, ou deve julgar de uma maneira adequada, equilibrada. Então, tudo tem um rito, né? Então, se for, por exemplo, uma causa criminal, geralmente começa ali na polícia, né, delegacia, e abre-se um inquérito. Aí esse inquérito ele tem acho que é um parecer final lá do delegado. Aí acho que vai para o Ministério Público. Aí o Ministério Público decide se aquilo vira uma acusação ou não, se vira depois um processo judicial. Aí se vai para o processo judicial, aí o juiz vai pedir todos os elementos, aí vai se abrir para a defesa e uma série de coisas até que se chegue a uma condenação ou não. Então tem todo um rito, por quê? Porque é necessário que se conheça ao máximo toda a questão. E que o juiz que está lá na ponta, ele não estava no dia do crime. Ele não estava no dia que a situação ocorreu. E muitas vezes é muito fácil ludibriar aqueles que não estão no momento do ocorrido. Então é necessário tudo que está em volta para que se tenha ao máximo um julgamento adequado, principalmente quando resulta numa condenação. Então, por conta disso, Jesus nos chama a não julgar. Mas é necessário, então, entender o que essa expressão vai dizer, além disso, aqui no contexto. Jesus está se referindo justamente a essas críticas tendenciosas e injustas que fazemos muitas vezes, meus irmãos. Muitas vezes nós julgamos de uma maneira tendenciosa, injusta, apenas com alguns poucos elementos acerca de uma história. Então nós devemos entender que nós podemos também ser julgados da mesma maneira. Eu já respondi na minha empresa a um processo administrativo. Gente, é ruim demais. Você ter que obedecer todo o rito ali para apresentar uma defesa e tentar comprovar que você não é culpado de algo que você está sendo acusado. Só que o que acontece, em geral, é que a pessoa que está arrolada no processo, né, assim a gente chama lá,
Geralmente quem está de fora, que não conhece, que não sabe o que está acontecendo, se você foi arrolado, já te olham com olhares de condenado, que você fez algo errado, né? Ninguém quer saber se você está respondendo, se ainda tem defesa. Muitas vezes as pessoas não querem saber. Mas depois que eu passei pelo processo, eu passei a olhar com outros olhos. Eu passei a pensar, olha, nem todo mundo que está arrolado fez algo mesmo grave, ou fez de propósito. Vai ter pessoas que não fizeram, vai ter pessoas que fizeram sem querer, né? Foi um equívoco, foi um erro, foi uma falha, mas não houve dolo, não fizeram de mal, não tiveram ganho, né? Então eu passei a perceber tudo isso. O que Jesus nos chama aqui é justamente a entender isso. Versículo 2, ele diz, ainda no versículo 1, desculpa, para que vocês não sejam julgados, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então nós temos que ter essa consciência que muitas vezes nós estamos sendo implacáveis com os outros e de alguma forma, em algum momento, nós podemos cair na mesma situação, onde as pessoas olham para nós, nos julgam também de uma maneira implacável. Então Jesus nos chama a perceber as situações dos outros da forma como nós gostaríamos de ser tratados também, com respeito, que esperassem que apresentássemos a nossa defesa, que permitissem encontrar em nós também algum tipo de arrependimento. Então, com os outros, muitas vezes nós queremos ser implacáveis. Queremos, às vezes, nos colocar no lugar de Deus a condenação. E não podemos ser assim. Isso não quer dizer, meus irmãos, que não haja erro, ou que nunca vai se poder chegar a um ponto de alguma espécie de condenação de fato por um erro. O que nós não podemos é nos colocar no lugar de Deus. Os fariseus muitas vezes faziam isso. Eles já condenavam ali as pessoas e não consideravam que eles mesmos poderiam ser em algum momento e seriam em algum momento julgados, inclusive pelo próprio Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. É necessário também haver discernimento. Olha o que diz os versículos 3 e 4. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então nós precisamos ter discernimento. Muitas vezes nós somos complacentes conosco, e somos implacáveis com os outros. Mais uma vez, os fariseus faziam isso. Eles eram implacáveis com os outros, mas buscavam ali justamente exaltar-se a si mesmo. Jesus nos chama a olhar primeiro para nós mesmos, para que não sejamos hipócritas no nosso comportamento. Então é muito importante aqui, Jesus diz ao hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então muitas pessoas vão usar o não julgueis para dizer assim, olha, ninguém pode vir aqui e falar de mim. Não, não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é, se eu quero julgar, se eu quero tratar sobre alguém, se eu quero reparar os erros do meu irmão, eu preciso primeiro estar tratando de mim. Antes de tratar do outro, antes de olhar o erro do outro, eu preciso ser alguém que trata a mim mesmo. Eu preciso ser alguém que cuida da minha própria vida. É quando Paulo diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando ele diz lá no texto da ceia, examine-se cada um a si mesmo. Então, o cristão ele precisa ter esse exercício constante de auto-examinar-se. De olhar para si mesmo todos os dias, olhar no espelho, ver como está a nossa situação. Não está querendo apenas olhar para o outro, não está querendo apenas examinar o outro. É por isso que o presbítero, por exemplo, ele precisa ser alguém irrepreensível. E o que diz, né, qual é a ideia dessa palavra de ser irrepreensível? Irrepreensível é aquele que repreende a si mesmo antes que alguém o repreenda. Então, antes que alguém venha nos colocar contra a parede por conta dos nossos erros, o presbítero tem que ser aquele que ele já está se olhando no espelho, ele já está buscando se repreender.
antes que alguém chegue. Quer dizer que ele vai conseguir sempre, toda vez, isso? Não. Senão ele já seria alguém autossuficiente. Mas o que a palavra coloca é um chamado a esse exercício constante de ficar o tempo inteiro ali, então, se examinando, justamente porque será alguém que vai conduzir a igreja, que vai conduzir os irmãos. Então, nós não estamos vendo aqui Jesus falando que nunca, em momento nenhum, em hipótese alguma, poderemos tratar o erro dos nossos irmãos. Se fosse assim, o próprio Jesus não daria a orientação de como nós tratamos o pecado do nosso irmão. Então, não é sobre isso. O que Jesus está fazendo aqui, de uma maneira geral, é nos chamando a sermos prudentes, cuidadosos no exame dos pecados, e especialmente olhando antes para nós mesmos, tratando os nossos pecados, os nossos grandes pecados. Então, por isso ele diz, tire primeiro a viga do seu olho, para que então você possa claramente tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, primeiro tratamos de nós, dos nossos grandes pecados, para depois poder tratar dos mínimos pecados dos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? É isso que nós somos chamados a fazer aqui por Jesus. Então não podemos ter um julgamento imprudente, um julgamento ali temerário, inadequado, incorreto, pensando apenas em nós mesmos, ou querendo diminuir o outro, desprezar o outro. Nós não podemos fazer isso. Não deve ser essa a nossa conduta enquanto cristãos. Como devemos julgar, ou o que devemos julgar? Jesus vai passar aqui a apresentar quais são os nossos julgamentos, ou coisas principais aqui as quais nós devemos julgar. Versículo 6, ele diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O primeiro julgamento aqui, que Jesus aponta como necessário, é não dar o que é sagrado aos cães, nem atirar pérolas aos porcos. Mas o que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que as verdades que Cristo nos ensinou, ou seja, que as suas pérolas de grande preço, de grande valor, não devem ser distribuídas indiscriminadamente. Especialmente aqueles que ridicularizam e desprezam a palavra de Deus, a fé cristã. Então, preste bem atenção, porque a palavra de Deus, ela deve ser sempre enxergada dentro de um contexto geral, de uma forma geral. Nós somos chamados a pregar o evangelho a todas as pessoas, não é verdade? Sim? Ide por todo mundo e prega o evangelho para todas as pessoas. Então você vai dizer assim, não, mas se nós somos chamados a pregar o evangelho a todas as pessoas, isso quer dizer então que nós não podemos evitar de falar a palavra de Deus, inclusive para aqueles que não querem. Só que Jesus também disse, olha, quando vocês chegarem na casa de alguém não quiser receber, bata a sandália ali dos seus pés, tira a poeira, você vai embora. Aí você está livre, você está tranquilo. Então é esse tipo de julgamento que nós somos chamados a fazer. Às vezes a gente está insistindo ali na pregação do evangelho para alguém que já demonstrou claramente que desdenha do evangelho, que não quer saber da palavra, que não quer ouvir, que despreza, que desassunta, que foge. E aí a gente tem que julgar, será que não estou jogando pérolas aos porcos? Será que eu não estou entregando algo precioso, falando de algo precioso demais para alguém que não trata isso como algo de valor, que sequer quer escutar, sequer quer receber, sequer quer se abrir ali, se dar o benefício da dúvida diante dessa situação? Será que não chegou o momento já de eu parar de falar, insistir com determinada pessoa, por exemplo, e passar a simplesmente orar por ela, deixar que Deus trabalhe, ou até que venha por meio de outra pessoa? Às vezes a gente fica insistindo muito porque a gente acha que somente por nós a palavra de Deus vai chegar no coração daquela pessoa, e não é isso. Às vezes Deus vai usar outra pessoa, vai usar um outro amigo, vai usar uma pessoa desconhecida, vai usar uma música na rádio, qualquer coisa. O que Deus quiser usar é porque Ele tem poder para usar, amém? Então a gente tem que pensar assim, será que eu já não passou dos limites? Será que eu já não passei do ponto? Será que eu vou ficar insistindo aqui, matando a cabeça e de repente eu estou fazendo isso aqui, jogando o que é sagrado aos cães ou atirando pérolas aos porcos? Então Jesus nos chama a ter esse cuidado,
Para a gente não ficar tirando essa palavra de Deus preciosa demais, perdendo tempo com aqueles que já não dá mais para a gente perder o nosso tempo. Já fizemos, insistimos, tentamos, mas ali não há mais algum espaço para a palavra de Deus. Eu posso usar agora esse esforço, essa dedicação, para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Para ensinar a palavra de Deus àqueles que querem, que precisam, que têm que se aberto ao Evangelho. Então é um cuidado que nós temos que ter com relação à palavra de Deus. Então nós precisamos julgar sobre isso. Olhar, ter discernimento, pensar a respeito. Não é que você desprezou a pessoa. Não é que você não quer que a pessoa seja salva. É que você entende que você já está ali sem condições mais de continuar ali anunciando o evangelho àquela pessoa. Aí você vai a outro lugar, vai ensinar outro e vai continuar orando por aquela pessoa para que Deus trabalhe de alguma outra maneira que de repente você não conseguiu ali trabalhar na vida dela. Então precisamos ter esse discernimento acerca daqueles que têm rejeitado a palavra de Deus. Jesus fez isso. Jesus se recusou a falar com Herodes. Jesus se recusou a falar com os líderes religiosos que queriam pegá-lo em um erro, em determinado momento. Então Jesus falou assim, fala com minha mão, não posso falar com vocês não, vocês estão querendo só me pegar. Você vai ficar entrando em discussão com gente que só está querendo ali pegar você? Tranquilo, segue a vida, segue na paz, fica tranquilo. A gente fica lá discutindo toda hora, tentando mostrar para o outro que ele está errado, que a sua religião está errada. E não, gente, discussões infrutíferas. Nós não podemos fazer isso. Mas se coloque ali à disposição, em prontidão. De repente aquela pessoa lá do seu trabalho, chata que só. Mas no dia que ela estiver mais aperreada, ela vai te procurar e vai pedir um auxílio, um conselho, uma oração. Aí nessa hora você vai dizer assim, posso falar uma coisa para você? Você pode. Mas é acerca da minha fé. Posso falar? Aí você pode. Aí pronto, você abriu o caminho. Agora você vai falar. Não é chegar sendo aquele chato lá, que fica tentando colocar todo mundo contra a parede lá no serviço, em casa. Não adianta. Geralmente a gente vai encontrar ali apenas um ambiente de antipatia cada vez maior. Bom, outro julgamento que nós temos que fazer é a respeito das nossas motivações. E não tem um lugar melhor de fazer um julgamento acerca das nossas motivações do que nas nossas práticas de oração. É o que Jesus diz aí a partir do versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E ele diz, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha o que Jesus está falando aqui. Jesus falou aqui a respeito da necessidade de nós examinarmos a nós mesmos. Nós acabamos de ver. E nada, meus irmãos, sonda mais o nosso coração, como eu disse, do que as nossas próprias orações. Porque ali a gente se desnuda diante de Deus. E a gente acaba revelando para Deus quais são as nossas intenções, porque Ele nos conhece. Então se eu chego e digo assim, Senhor, me dá uma bicicleta. Ele sabe se eu quero uma bicicleta, que eu estou precisando, que eu vou usar para o trabalho, que eu vou me locomover mais rápido, que eu vou para a igreja, ou Ele sabe se eu quero a bicicleta só para ficar passando na porta da Cremosa. Para mostrar, né, olhando. Todo adolescente fez isso, né, os mais antigos. A bicicleta ficou passando na porta da casa da menina. Ele sabe as nossas intenções. Então a oração desnuda o que nós temos por dentro. Deus conhece então ali quais são as nossas motivações. Então nós precisamos começar a julgar sobre isso. Porque a oração, meus irmãos, ela tem a ver com humildade, perseverança e ousadia. É o que Jesus está falando aqui. Peçam, e para pedir tem que ser humilde. Chegar lá e pedir com humildade. Ele diz, busquem, e buscar tem a ver com perseverança. Então a oração, ela precisa ser, de fato, perseverante. Temos que estar ali perseverante diante de Deus. E ela tem a ver com ousadia, batam. Né? Então chegar lá e bater é ser ousado. Ser ousado diante de Deus. Então a oração tem a ver com isso. Ela exige vigor, ela exige persistência.
E o Senhor promete aqui resposta aos que oram. Quem pede, recebe. Ainda que não receba exatamente o que deseja, mas receberá aquilo que é adequado, segundo a vontade de Deus. Amém? Então, às vezes a gente está orando e está pedindo, mas a gente está pedindo de acordo com os nossos próprios desejos. E o nosso coração é mau, o nosso coração é perverso, e muitas vezes aquilo que a gente pede de uma maneira inadequada para os nossos próprios prazeres. Mas o Senhor responde e dá segundo a sua vontade, dá segundo o seu querer. Então aquele que ora recebe resposta, aquele que ora recebe da parte de Deus, ainda que não receba aquilo que deseja. Ainda que não receba aquilo que quer, mas certamente receberá o melhor da parte de Deus, que muitas vezes vai nos surpreender. Muitas vezes vai pegar a gente de um jeito assim, que a gente vai dizer assim: ô Senhor, se fosse só pela minha vontade, seria tão mal, tão errado, eu estava pedindo errado, mas o Senhor veio e fez, e segundo a sua vontade foi muito melhor. Isso é tão bom. Então assim, meus irmãos, funciona a oração. Deus, então, sondando o nosso coração, conhece ali, então, o que nós precisamos realmente. E aí, nesse momento da oração, nós vamos, então, julgando e discernindo as nossas intenções diante de Deus. Nesse relacionamento de orar e ser respondido, a gente vai percebendo se a gente estava orando de acordo com uma situação que Deus queria realmente ou não. E o Senhor vai nos ensinando a julgar as nossas intenções. O Senhor vai nos ensinando a julgar onde a gente queria chegar. E prestando atenção agora naquilo que realmente o nosso coração estava ali guardando. Então a oração é um processo fundamental, meus irmãos, para que a gente possa aprender a julgar como está o nosso coração. Amém? E isso ocorre mesmo na prática. Na prática. Quantos de nós oraram lá atrás, de repente, por alguém? Se eu estou orando por tal pessoa, porque vai dar certo esse relacionamento, é de Deus. Já estou imaginando aqui nós nas nações, Senhor. Vai ser tudo para a tua glória, Senhor. Nós na China, Pai. Nós fugindo na Coreia do Norte, mas vai ser para a tua glória, Senhor. Aí a gente justifica diante de Deus, né? Aí Deus vai lá, pega essa nossa oração, tira aquele negócio que ia atrapalhar a gente no meio do caminho. Aí depois, no tempo certo, no tempo adequado, ele vem, nos mostra, e a gente encontra a pessoa que realmente é o segundo coração dele, que também está buscando ele de verdade. Aí depois que a gente já está lá, casado, estou sem aliança hoje, está casado com as alianças, tudo, aí a gente ora assim, diz assim: ô Senhor, muito obrigado, que o Senhor tirou aquele negócio da minha frente, Senhor, que eu estava todo errado. Eu tinha orado, pedido aquele negócio, mas agora eu estou vendo, Senhor, coisa maravilhosa, o Senhor fez isso agora, hein? Ô glória! E a gente orou errado, a gente pediu errado, pediu mal. Então as orações, meus irmãos, elas vão abrindo a nós um discernimento a respeito das nossas intenções. À medida que a gente se aprimora em oração, a gente começa a julgar melhor aquilo que a gente leva para Deus. A gente começa a julgar melhor aquilo que a gente apresenta diante do Senhor. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque Deus dá, e a palavra diz aqui que Ele dá. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então o Senhor nos dá coisas melhores, porque Ele é Senhor. Nós, sendo maus, damos coisas boas, mas Ele certamente dará sempre o melhor, sempre aquilo que é correto. Mas além da persistência, a maior orientação aqui com relação às nossas orações é o amor. Veja o versículo 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Olha como o Senhor está aqui nos ensinando. As nossas orações, elas devem ser levando ao Senhor aquilo que queremos que Ele nos faça. Mas Ele mesmo nos diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos fazer. Então Jesus está aqui dando um padrão, um parâmetro para a nossa oração.
Não adianta eu estar pedindo por mim, se pelo outro eu não desejo mesmo, o melhor. Se eu não quero que o outro fique bem, se eu não quero que o outro esteja bem, se eu não quero que o outro receba, se eu estou querendo apenas pelo meu egoísmo. Eu posso me dar bem, o meu irmão não. Eu ficarei feliz se eu ganhar, o meu irmão não pode ter. E aqui, meus irmãos, tem uma chave maravilhosa para a gente saber, então, julgar as nossas orações. Será que eu teria coragem de orar isso pelo meu irmão? Ou será que eu tenho orado isso pelos meus irmãos? Para que eles fiquem bem, para que eles melhorem, para que eles alcancem, para que as portas se abram, para que eles casem. Quer casar, Senhor? Ora para todo mundo que está na mesma situação que você. Se outro precisa de emprego, ora para aqueles que precisam de emprego também. Aí você diz, não, Senhor, se eu orar para os meus amigos casar, aí eu vou ficar na fila. Não, deixa eu orar por mim primeiro. Não, Senhor, eu não vou orar para os meus amigos arranjar trabalho, porque senão eu vou ser o desempregado da turma que não pode pagar o cachorro-quente. Não, ore pelos outros, ame os outros, queira que os outros fiquem bem, porque Jesus dá aqui então um padrão, dentro do texto de oração, não é outra coisa. Então, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. E ele está falando sobre oração. Então, o que você deseja alcançar em oração, peça ao Senhor também pelos outros. Ame os outros, queiram os outros bem. Jesus diz aqui, nos mostra que essa é a regra de ouro dos relacionamentos. É o resumo, então, da lei dos profetas. Ou seja, de tudo aquilo que esse povo tinha aprendido até agora, o resumo de tudo isso era querer o bem do próximo, era amar o próximo, inclusive orar pelo próximo. Assim o Senhor nos ensina a julgar, então, as nossas orações. O próximo julgamento que nós devemos fazer é o julgamento a respeito do falso caminho. Está nos versículos 13 a 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus nos mostra aqui que há somente duas portas, que há somente dois caminhos. Uma porta larga, onde entram muitas pessoas, e uma porta estreita, onde entram poucas pessoas. O caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito conduz à vida. É interessante, meus irmãos, que esse aqui talvez seja o único texto bíblico que nos aponta para uma questão de quantidade de pessoas salvas. Porque Jesus aqui traz um parâmetro, né? O caminho largo, por ele, esse caminho da perdição, por ele entraram muitas pessoas. Mas o caminho estreito, por ele entrarão poucas pessoas. Então, claramente aqui nós temos, meus irmãos, que talvez haja até uma proporcionalidade. 70%, 80%, 90% talvez, de pessoas que não serão salvas. Porque Jesus disse que muitos vão por esse caminho, mas poucos vão pelo caminho estreito, o caminho da vida, que conduz à vida. O caminho da perdição é essa estrada de liberdade sem limites. É essa estrada de facilidades, onde é proibido proibir, onde as pessoas vivem da maneira que querem. Mas o caminho estreito, que é o caminho da vida, é o caminho da renúncia, é daqueles que conheceram a Cristo. E tendo conhecido a Cristo, eles passam por esforços e sacrifícios diários para glorificar o nome do Senhor. É por isso que poucos acertam esse caminho, poucos seguem por ele, mas o seu final é o caminho da glória e da vida eterna. Amém? Amém. Nós precisamos julgar entre qual caminho a gente tem seguido. Será que a gente tem seguido o caminho das facilidades? O caminho largo, onde a gente só quer as coisas do nosso jeito, onde não se pode proibir, onde eu estou caminhando, estou até indo para a igreja, mas eu quero que as coisas sejam todas da minha maneira? Ou será que eu estou caminhando pelo caminho estreito, que eu preciso renúncia, sacrifício, para viver de acordo com a vontade de Deus? Porque se ensinaram para você que uma vez que a gente começa a seguir Jesus, a gente pode seguir do jeito que a gente quer, ensinar errado. Se ensinar para você que fica tudo fácil, também ensinar errado.
porque a porta continua estreita. Então é essa porta, é esse o caminho que nós devemos seguir. Então a gente tem como julgar isso. Qual o caminho que nós temos seguido? Está fácil demais, estou fazendo tudo do meu jeito, tudo da minha vontade, não leio a Bíblia, não olho o que Deus está falando, não exige de mim renúncia, não tiro o meu couro. Está errado, não está bom. Mas se eu tenho precisado me negar, se eu tenho lutado ali para me moldar à vontade de Deus, se eu tenho buscado rejeitar aquilo que é mal, para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome do Senhor, talvez aqui já sinalize para mim que eu tenho caminhado pelo caminho certo, pela porta estreita, entrado pela porta estreita. Amém, meus irmãos? Então esse julgamento nós devemos fazer. A gente não pode ficar aí, na teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a gente tem que estar julgando, qual o caminho que eu estou seguindo? Está certo, está errado, está bom, está ruim, agrada a Deus, não agrada a Deus, exige sacrifício e renúncia. Eu preciso pensar, o crente precisa pensar nessas coisas, precisa fazer esses julgamentos. Outro julgamento que o Senhor nos coloca aqui é o julgamento acerca dos falsos profetas. Esses aqui são os que muitas vezes estão ensinando aí para as pessoas, não julgueis, porque telhado de vidro. Se as pessoas ficarem julgando o que eles fazem, vão julgar justamente o erro deles, os ensinos errados, cheios de heresias. Então, mas Jesus aqui nos deu armas contra isso. Ele nos ensinou a julgar os falsos profetas e nos trouxe aqui várias lições acerca deles. Primeiro aí no versículo 15, ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então eles são lobos, mas se apresentam como ovelhas. Como é isso? Eles têm a voz sedosa, mas os dentes afiados. Eles têm uma aparência que engana muitas pessoas, mas justamente por conta disso nós precisamos julgá-los. Para não ficar apenas na ideia da aparência, para não ficar apenas na ideia daquilo que eles passam para nós de uma maneira visual, de uma maneira auditiva, por aquilo que escutamos. Então vamos pegar os pastores, aí tem gente que vai ter cara de pastor, roupa de pastor, voz de pastor, e não vai ser um pastor segundo o padrão de Deus. Tem um Instagram que o cara veio fazendo uns memes lá agora, do falso evangelista, do falso pastor. O Alexandre que é fã dele, todos eles me mandam. Não vou mais assistir, tá, irmão Alexandre? Tá, brincando. Alexandre é fã dele lá. Todo dia o cara posta um vídeo lá dos falsos profetas, falso mestre, falso mestre, falso evangelista. Eu sou evangelista, mas é claro que eu não vou para a escola bíblica. Eu sou pregador, mas é claro que eu não sento para escutar ninguém. Eu sou pregador da palavra, mas é claro que eu só tenho uma semana de convertido. E aí vai, um monte de coisa lá que eles botam. A gente precisa aprender a julgar, porque a aparência, meus irmãos, engana muitas pessoas. E tem enganado ao longo dos tempos muitas pessoas. Muitas pessoas foram enganadas pela aparência. Então Jesus nos adverte que eles parecem inofensivos. Mas nós precisamos entender como julgar. Nós conheceremos eles pelas suas doutrinas e pelas suas obras. Veja o versículo 16 ao 18. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Olha aqui, Jesus nos dá elementos para julgar. Então assim, você vai julgar só porque você achou que o cara está muito bem vestido? Não. Jesus diz aqui, vocês vão julgar, mas vocês vão reconhecer por aquilo que eu estou dizendo para vocês, que são elementos para os quais vocês precisam atentar. E quais são esses elementos? Está aqui, vocês os reconhecerão por seus frutos. O que é fruto? Fruto é diferente de obra. Evangelizar, pregar, ensinar, estar em todas as atividades da igreja é a obra. Fruto é o que advém disso. É a consequência disso na vida das pessoas. É o que gera transformação no outro e em si mesmo.
Isso é fruto. Aqui um exemplo para você fora do contexto cristão. Olha lá, o coach. Aí diz assim, olha, vou ensinar você a ficar rico. Você vai receber todos esses dividendos todos os dias da sua conta. Isso aqui, blá, 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 blá. Primeira coisa que você tem que perguntar para ele aqui. Me mostra a sua conta, por favor. Porque você vai vir aqui me ensinar um monte de coisa, mas eu quero ver a sua conta primeiro. Porque você é bom mesmo disso, eu tenho que ver a sua conta. Porque ele está dizendo assim, se eu estou dizendo assim, eu vou te ensinar como se faz, e tem que ter. Isso é fruto. Obra é uma coisa. É claro que você trabalha numa empresa, você não precisa ser rico igual o dono da empresa. Porque você faz algumas coisas dentro da empresa. Agora, quando alguém se propõe a dizer para você assim, claramente assim, olha, eu vou fazer, sua vida vai ficar assim, toma para si ali todo... Tem alguma coisa que a gente precisa pensar, você entendeu? Então, a mesma maneira acontece dentro da igreja. É por isso que a gente vai olhar para um pastor e a gente vai dizer assim, pastor, eu preciso ver como é que está a sua família, seu casamento, como é que as coisas estão indo. Todo mundo tem imperfeição, todo mundo tem os momentos difíceis. Mas vamos olhar aqui o gráfico da sua vida aqui, entre altos e baixos, tem mais baixos, tem mais... tem coisa aí que é inadmissível, a gente tem que ver isso, tem que saber. Por quê? Porque esse falso profeta, pelo seu falso ensino, ele leva as pessoas às práticas erradas. Então Jesus está dizendo aqui, olha, a gente precisa atentar para os seus frutos. Então, 16, né? Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. O falso profeta, meus irmãos, ele não é apenas um lobo, ele é uma árvore má também. Ele é uma árvore cujos frutos não podem ser comidos porque eles não são nutritivos. Talvez sejam até venenosos. Então nós precisamos estar atentos a isso. Será que ele não tem sido uma árvore venenosa que não produz frutos bons? E se ele não produz frutos bons, nós precisamos tomar cuidado. Geralmente, tanto a doutrina quanto a vida são pervertidas. Então, por exemplo, alguém que não zela, não honra pela sua família, mas está ensinando os outros, ele vai distorcer o ensino acerca de família. Ele vai distorcer o ensino acerca de família. Por quê? Porque ele não pode ser pego. Ele não pode ser visto ali como alguém que está fazendo aquilo errado. Então ele distorce aquele ensino. Se ele é um ladrão, ele vai distorcer o ensino acerca de finanças, de dinheiro na igreja, para os irmãos. Ele vai distorcer, ele vai dizer assim, olha, vocês têm que trazer, porque quando você dá uma oferta aqui de 10, no outro dia tem R$1.000 na sua conta. E outro também mandou aí, que ele é fã dele, a Genoduque. A cara dizendo assim, né? No culto. Olha, todo mundo aí, olha essa conta aí que aumentou o dinheiro. Ele diz assim, Débora, quanto tem na tua conta? Aí Débora diz, eu tinha 30, agora tem 80. Aí Marcos diz assim, eu tinha 100, agora tenho 120. Mas é que aí tem um problema, porque tem uma mulher lá que ele não combinou direito. Aí eu acho que ela disse assim, eu tenho 50. Aí ele falou assim, e agora? Aí você entrou mais 30. Aí eu falei, ele ficou quanto? Aí ela, eita, não sabia responder. Aí é mentir. Por quê? Porque você olha minha conta, tinha 50. Eu não vou ver somou 30, eu vou ver que agora tem 80. Ela falou somou 30 e não falou que tinha 80. Pegou? Pegou o código? Os falsos profetas estão cheios disso. Cheios desses códigos assim, né? Ah, estamos aqui, né? Nessa noite. E tem alguém aqui, Deus está me falando, muito forte no meu coração. Que tem alguém aqui que nessa noite, está aqui. E uma coisa está acontecendo na vida dele. Aí fica. Aí começa a pressão, né? Começa a pressão na igreja. Olha, não pode passar de hoje. Que Deus está dizendo. Você está se escondendo. Aí quando já fica muito tempo assim, que ele vê que não vai dar,
Aí ele muda o caminho, ele chega aqui, João, não sei o que, João já é outra coisa aqui. Aí vai a igreja esquecer que ele tinha profetizado uma outra coisa que não deu certo. Quando não, eles trocam o nome, outras coisas assim que eles vão fazendo. E aí, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o falso profeta, ele vai distorcer o ensino claramente. Às vezes tem gente que fica com peninha de falso profeta. Não, gente, não tem pena, porque ele vai esgarçar com a igreja, com os seus falsos ensinos. Não se tem peninha de falso profeta. Não tem. A gente não pode ficar nisso. Se já é claro que esse ensino tem sido falso, aí você diz, pastor, mas a gente não tem que julgar segundo os nossos padrões, mas segundo o padrão de Deus, sim. Quais são os frutos desse falso profeta? Os frutos dele têm que ser desses frutos maus. Então aqui, a gente tem clareza da sua maldade. Tem outra lá, Renálida, profeta do Pix. Quanto a sua idade maior, você tem que mandar o Pix. Vocês já mandaram, né? Sorriram aí, vocês já mandaram o Pix para ela orar por vocês. Aí quanto maior a sua idade, você tem que mandar o Pix da sua idade. Aí vai lá, né? Os mais novos sorriem. Os mais velhos, coitado, tem que mandar Pix de 80, de 100... para ela, e ela acha isso o máximo. Fora, nem falar das vestes dela lá, que é um absurdo. Mas Jesus nos dá uma clareza sobre esses falsos profetas. Versículo 19: toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Então Jesus nos deixa bem claro que eles serão condenados. Eles serão cortados e lançados ao fogo. A sua condenação é certa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque eles enganam muita gente. Então Jesus nos dá uma certeza, eles serão condenados. Então ainda que passe do nosso crivo, ainda que passe do nosso julgamento, ainda que nos engane, do Senhor não passará. Porque o Senhor exercerá, no fim das contas, o seu próprio julgamento. Mas isso não quer dizer que nós podemos então simplesmente deixá-los para lá. Não, eles precisam ser identificados. Versículo 20: assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. A gente tem que estar atento, buscar reconhecer. Gente, por que a gente não traz tanta gente aqui na igreja? Porque não é simples, não. Pastor, tem um pastor aí que está em campanha aí pelo Nordeste, está passando aí nos lugares. Vai levar qualquer pessoa? Não. Do nada tem pastor que faz isso. Não quer pregar mesmo, os caras já não estudam. Aí o irmão chega e fala, pastor, tem um pastor que está fazendo uma campanha, está passando por aqui essa semana, está com a agenda aberta, né? Eles vivem com a agenda deles aberta, em cima da mesa. Aí estou com a agenda aberta. Aí vai lá e leva o pastor na igreja. Aí vai lá e rateia, porque nesse dia a oferta é maior, que o cara vai fazer uma oferta maior. Aí o cara já negocia, olha pastor, 50% é meu, 50% é da igreja aí. É assim. Absurdo isso. Não sabe quem é a pessoa, como é que está a vida dele, como é que é a família dele. Não sabe nada. A gente traz aqui o pessoal do ministério da companhia de si, a gente não sabe tudo deles. Mas é um ministério consolidado, tem muitos anos aí, né, na estrada, cresceu, tem trabalhos sérios, comprovados, muita gente os ajuda. Então assim, a gente tem um mínimo de elementos para dizer assim, olha, são pessoas que dá para a gente ter um grau de confiança naquilo que eles fazem. Não se tem escândalos, sabe? Ou pelo menos que tenham chegado. E se chegar, isso tem que ser checado. Então quem dirige a igreja, e todos nós, individualmente, nós temos essa responsabilidade. Amém, meus irmãos? Presta atenção quem a gente está ouvindo. Você não é proibido de ouvir alguém na internet, de seguir uma pessoa, de gostar da sua pregação. Não tem problema. Visitar uma outra igreja um dia, mas aprenda a discernir. Onde é que você está indo? O que você está indo fazer? Viu uma igreja com a foto do pastor na placa? Furado. Já sabe. Se tiver chapéu, então. A igreja do Senhor, ela não é de pessoas, de homens. Aí o cara vai lá e meteu a cara dele na placa. Se botar a mulher, então, piorou. Sai correndo. Então a gente precisa aprender a discernir. Se passar pelo nosso crivo, no dia do Senhor não passarão. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que ter essa responsabilidade.
Mas aí, meus irmãos, é legal julgar falso profeta, mas a gente tem que julgar falso crente também. Diz amém? Amém. Olha o versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus nos diz aqui também que nós devemos julgar os falsos crentes. Ele está nos dizendo aqui, meus irmãos, que existem pessoas que acreditam sinceramente que estão ou estavam, quando chegar o dia do julgamento, em um relacionamento íntimo com Ele, mas na verdade estavam vivendo engano. Acreditavam que estavam servindo o Senhor com fidelidade, estavam fazendo obras aqui, porém não estavam vivendo com o Senhor, estavam vivendo enganados. É aquilo que eu sempre falo para vocês aqui. A pessoa pode passar a vida inteira na igreja e no fim das contas descobrir que está indo para o inferno, que estava distante de Deus. Nós precisamos aprender a fazer esse tipo de julgamento também, por alguns motivos. Primeiro, por amor. Talvez essa pessoa que está vivendo enganada, a gente ainda tenha tempo de orientá-la a ter discernimento melhor acerca daquilo que tem feito. Tem vivido errado, com intenções erradas, ainda que esteja envolvido na obra. Então, discernir esse falso crente é importante. Segundo, pode ser cada um de nós. A gente precisa discernir, será que eu não tenho sido um falso crente? E eu preciso pensar a respeito disso também. Terceiro, por amor à igreja. Porque esse falso crente pode estar, não só o falso profeta, mas esse falso crente no meio da igreja pode estar desviando muitos. Pode ser uma pessoa que acaba influenciando as pessoas para aquilo que é errado. E pessoas que confiam, geralmente em alguém que tem ali que é mais carismático, enfim, acabam sendo levadas por isso. Então nós precisamos discernir esses falsos crentes por conta pelo menos desses motivos. Versículo 21, Jesus nos mostra, primeiro, que esse crente verdadeiro, que o crente verdadeiro é conhecido não apenas por aquilo que professa. Então Jesus nos mostra aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não basta professar, não basta dizer. Esse é um dos motivos, meus irmãos, porque a gente não tem aquela constante prática de apelo. Não é que não posso fazer eventualmente, mas aquela constante prática de apelo, da pessoa dizer, olha, aceito Jesus e vir aqui na frente. Porque muita gente acaba se pegando enganado nisso. E aí fica ali achando, porque eu fui lá na frente e disse, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, está tudo bem. Pode não estar. A pessoa pode continuar uma vida errante a partir dali. Então, o crente verdadeiro, ele é conhecido não apenas por aquilo que professa. Não é só porque ele carrega a Bíblia, não é só porque ele usa a camisa da igreja ou com uma frase de crente. Não. Então, Jesus deixou bem claro, muitos dirão Senhor, Senhor, e nem todos eles entrarão no reino dos céus. Outra coisa, o crente verdadeiro é conhecido não apenas por suas obras também. Então ele não é conhecido por aquilo que professa, mas ele também não é conhecido somente por suas obras. Porque naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então muitas pessoas no grande dia do Senhor dirão, eu fiz obras. Então um crente verdadeiro, ele é conhecido não apenas por suas obras. Jesus deixa aqui bem claro que isso deve ser questionado. Não a realidade das suas obras em si. Essas são pessoas que estavam lá profetizando, pessoas que estavam lá expulsando o demônio, pessoas que estavam lá realizando milagres em nome do Senhor. Mas o que então deve ser questionado? O que deve ser questionado, meus irmãos, é o coração de cada um de nós. Amém? O que Jesus vai encontrar no final das contas é que essas pessoas estavam vivendo uma vida iníqua. Pessoas que estavam com interesses apenas nas suas vontades. E Jesus não está interessado apenas naquilo que fazemos, mas acima de tudo, sobretudo, no como nós fazemos as coisas. Jesus não quer saber só que eu estou aqui pregando, Ele quer saber se eu estou pregando, como está o meu coração, como está a minha vida. Como está a minha reverência? Como é que eu reconheço o seu nome? Jesus não quer saber só que você está servindo em qualquer área da igreja, fazendo ativo. Ele quer saber como está o seu coração quando você está servindo. Dia após dia, na sua casa, quando você não está na frente.
Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como estão as suas decisões? É por isso, meus irmãos, que às vezes a gente vai ter que conversar com algumas pessoas e essas pessoas não poderão estar envolvidas no ministério por coisas que são alheias ao ministério. Por quê? Porque aquilo que Deus exige é muito mais do que aquilo que a gente faz ali. Mas como anda a nossa vida como um todo, isso deve ser buscado. E há coisas que são muito graves, as quais não podem ser desconsideradas na hora de você colocar alguém para trabalhar no ministério. Então essas coisas têm que ser pensadas e nós precisamos aprender a pensar nisso também. Isso também é maturidade. Quando a gente começa a repensar e dizer assim, poxa, isso aqui que eu estou fazendo está muito errado. Isso não me torna capaz de poder estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu preciso primeiro tirar a trave do meu olho, corrigir o que está errado em mim. Daqui a pouco eu vou poder estar nessa condição. Então Jesus nos leva a isso e a gente precisa discernir isso se a gente não tem vivido uma vida errada diante dele. Um crente verdadeiro, meus irmãos, tem uma forma de ser reconhecido. E aí a gente tem como julgar aí quem é um crente verdadeiro. Como? Pela sua obediência. Ainda no versículo 21, na segunda parte, ele diz: mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o verdadeiro cristão é aquele que obedece a palavra de Deus, amém? Aquele que obedece. Então qual é o parâmetro? É porque está fazendo? Qual é o parâmetro? É porque está professando, falando, vestindo uma camisa, carregando a Bíblia? Não. O verdadeiro parâmetro é se está obedecendo a palavra de Deus. Esse é o parâmetro para nós. Para a gente olhar para a nossa vida, para a gente olhar para a vida do nosso irmão, é como é que está a obediência em relação à palavra de Deus. Tem obedecido mais e tem lutado naquilo que está difícil? Ou simplesmente é uma pessoa que vive em desobediência constante? E é isso então que nós usamos para julgar os falsos crentes, ainda que sejamos nós mesmos. Um crente verdadeiro, meus irmãos, ele será distinguido do falso no dia do juízo. É o que diz o versículo 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Enquanto nós estamos aqui, joio e trigo se misturam. E muitas vezes a gente não vai ter a capacidade de discernir justamente por aquilo que falamos no começo. Nós não conhecemos tudo do coração das pessoas. E tem gente que é dissimulada, que engana muito bem. Que vai estar servindo no ministério, enganando todo mundo. E de uma maneira oculta vai estar vivendo uma vida toda errada. Quantos, meus irmãos, quantas histórias de gente que estava, o pastor estava lá, estava pregando. Saía do culto, dava uma enrolada na mulher e ia se encontrar com a irmãzinha do louvor. Quantas histórias assim horríveis, de gente desprezível, mas que estava lá enganando a igreja. Então, de alguma forma, pode ser que muitas dessas coisas passem por nós, ainda que o Senhor esteja nos ensinando a ser atentos. Porém, no dia do Senhor não escaparão. Pessoas que estão ali vivendo um falso evangelho, uma mentira, não passarão diante do Senhor. Todos ali serão vistos, distinguidos, os verdadeiros dos falsos crentes no dia do juízo do Senhor. E por fim, meus irmãos, Jesus nos ensina o julgamento acerca do falso fundamento, do falso alicerce. Jesus vai terminar aí o seu sermão da montanha citando 2 construtores, 2 casas, 2 fundamentos. Ambos aqui recebem das mesmas circunstâncias: chuva, força dos rios e dos ventos. Vamos ler? Versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. O construtor que edificou a sua casa sobre a rocha é o construtor prudente. O que edificou a sua casa sobre a areia é o insensato. Esse sábio construtor é aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática. E aí isso aqui linka com aquilo que a gente acabou de ouvir de Jesus a respeito do falso crente e do verdadeiro crente.
Então, a sensatez está em ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Se você veio para cá todos os domingos do ano, isso é irrelevante. Agora, o quanto você buscou colocar em prática de tudo aquilo que você ouviu e aprendeu, isso é relevante. É claro que aquele que tem amado o Senhor, que tem buscado a sua vontade, ele vai ter um desejo muito maior de estar na casa de Deus. Ele vai querer vir todo domingo, ele vai querer ouvir mais o Senhor, aprender mais, ele vai ter esse desejo, claramente. Agora, isso não é o parâmetro. A questão é, eu tenho buscado colocar em prática, e aqui eu posso julgar a mim mesmo se eu tenho me colocado no fundamento adequado. Peraí, deixa eu ver aqui, como é que está a minha vida? Será que eu estou colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido? Será que cada pregação, cada devocional meu, cada estudo da palavra, eu tenho buscado colocar alguma coisa em prática? Será que do ano passado para cá eu melhorei alguma coisa? Aí a gente consegue julgar como é que está a nossa vida com Deus. E se alguém perguntar, como é que está a tua vida com Deus? Se está bem, está mal? Ah, não sei. Eu tenho um parâmetro, a gente tem um parâmetro aqui. O parâmetro é, será que eu tenho buscado obedecer? Será que eu tenho sido sensato, colocado em prática? Perceba aqui, meus irmãos, que os intempéries da vida, eles vêm contra os justos e os injustos. Contra os bons e os maus, os bons crentes e os falsos crentes. Agora, como eles estarão lidando com cada uma dessas coisas, o que vai dizer é a forma como eles fundamentaram as suas casas, as suas vidas. Se buscaram fundamentar ela em obediência ao Senhor, eles estarão firmes. Eles estarão bem fortalecidos, porque não estarão firmados em si mesmos, mas no Senhor. Mas se estiverem firmados em si, logo cairão. É claro que a gente tem que dar todo apoio àquele irmão que cai. Mas muitos dos que caem exatamente por causa disso aqui. Não buscavam colocar em prática. Não buscavam realmente exercer aquilo que a palavra de Deus estava sendo ensinada, aquilo que estava sendo ensinado a palavra de Deus nas suas vidas. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus, há uma tendência muito maior a permanecerem firmes e seguirem aí nos caminhos do Senhor. E o último julgamento é o julgamento daqueles que pregam, dos pregadores. Jesus diz, o texto diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus, meus irmãos, era diferente dos fariseus, tanto no seu conteúdo quanto na sua forma. Ele ensinava então a verdade e ensinava, diz o texto aqui, como quem tinha autoridade. Porque aquelas pessoas podiam ver na vida de Jesus todo o fruto, toda a consequência daquilo que ele estava ensinando. Diferente dos fariseus, que ensinavam, cobravam, estavam ali muitas vezes conduzindo as pessoas num jugo pesado, severo, mas eles mesmos não viviam aquilo ali. Nós somos chamados aqui pela palavra de Deus a julgar, inclusive esses que pregam a palavra. A julgar quem tem pregado, como tem pregado, o que tem sido falado e como tem sido a vida dessa pessoa que tem falado. Isso é fundamental para nós, porque é diferente quem prega como quem tem autoridade. A autoridade, ela não está aqui na impostação da voz. A autoridade aqui está no fato de que quem está falando busca viver a vontade de Deus. Então nós somos chamados a julgar aqueles que falam. E nós somos chamados também a julgar a nós mesmos, porque todos nós somos chamados também a pregar o Evangelho. E se somos chamados a pregar o Evangelho, nós precisamos ter também essa vida de quem fala como quem tem autoridade. Meus irmãos, não seremos perfeitos como Jesus é. Mas nós somos chamados a construir a nossa casa de uma maneira prudente, sobre a rocha, viver de maneira adequada, julgar as nossas intenções, as nossas orações, as decisões que nós temos tomado, julgar o que nós temos escutado. O Senhor nos dá na sua palavra parâmetros para decidir o que nós vamos ouvir, como vamos ouvir, se podemos receber determinadas instruções, nos dá parâmetros, meus irmãos, para saber como nós vamos seguir, para aprender mais, para crescer na presença dEle. Então, meus irmãos, se temos ouvido a palavra de Deus, nós só não cresceremos segundo a sua vontade se nós não quisermos. Porque o Senhor, Ele é tão gracioso conosco, que além de nos salvar,
dessa forma graciosa, ainda nos dá elementos suficientes para a gente viver uma vida que glorifique o nome dele. Vamos juntos glorificar o nome do Senhor? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.